Livro, A Conquista do Pão, de Piotr Kropotkin. Primeiro capítulo, A Riqueza. Seção 1. A humanidade andou bastante desde o tempo em que a pedra lascada lhe servia para fabricar as suas armas, para lutar desesperadamente pela existência. Esse período durou milhares e milhares de anos durante os quais o gênero humano acumulou tesouros incomensuráveis. Desbravou o solo, aterrou pântanos, devastou florestas, abriu estradas, edificou, construiu e raciocinou, arranjou utensílios complicados, arrancou à natureza os seus arquenos, aprisionou o vapor. Hoje o homem civilizado já ao nascer encontra um capital imenso, acumulado pelos seus antepassados, com o qual, só com o trabalho, combinado com o alheio, obtém riquezas que deixam a perder de vista os sonhos orientais das 1001 noites. Parte do solo está pronto para colher o trabalho do lavrador inteligente e as sementes escolhidas, e enfeitar-se com colheitas deslumbrantes, mais do que o preciso para satisfazer todas as necessidades do homem, pelos meios conhecidos da agricultura. No solo virgem dos prados da América, 100 homens, munidos de máquinas valentes, produzem em poucos meses o trigo necessário para o sustento de 10.000 pessoas durante um ano inteiro. Quando o homem quer multiplicar o seu rendimento, prepara o solo, dá às plantações cuidados que lhes convém e obtém colheitas prodigiosas. E onde o selvagem tinha de ocupar 100 quilômetros quadrados para sustentar a sua família, o civilizado cria com incomparavelmente menos trabalho e mais segurança, tudo quanto precisa para sustentar os seus na 10ª parte desse espaço. O clima já não é um obstáculo. Falta o sol. O homem substituiu-o pelo calor artificial, enquanto não faz também a luz para ativar a vegetação. Com vidro e condutores d'água quente, recolhe num espaço determinado 10 vezes maior produção do que dantes. Os prodígios efetuados na indústria ainda são mais frisantes. Com esses seres inteligentes as máquinas modernas fruto de 3 ou 4 gerações de inventors, na maior parte desconhecidos, 100 homens produzem com que vestir 10.000 homens no espaço de 2 anos. Nas minas de carvão bem organizadas, 100 homens tiram cada ano com que aquecer 10.000 famílias, sob um clima rigoroso. E viu-se já uma cidade maravilhosa surgir toda inteira em poucos meses no campo de Marte, sem haver a menor interrupção nos trabalhos normais da nação francesa. E se o trabalho dos nossos maiores não aproveita senão sobretudo ao menor número, é todavia certo que a humanidade podia já permitir-se uma existência de riqueza e de luxo, só com os trabalhadores de ferro e de aço que possui. Sim, sem dúvida, somos ricos, infinitamente mais ricos do que julgamos. Ricos pelo que já possuímos, ainda mais ricos pelo que podemos produzir com o material conhecido. Infinitamente mais ricos pelo que poderíamos retirar do solo, das manufaturas, da nossa ciência e do nosso saber técnico, se fossem aplicados a procurar o bem-estar de todos. Seção 2. Nas sociedades civilizadas somos ricos. Como se explica então tanta miséria em redor de nós? Para que este trabalho pesado que embrutece as massas? Porque a falta de segurança do dia de amanhã. Tenho dito e respeito a cada momento os socialistas com argumentos colhidos em todas as ciências. Porque tudo o que é necessário à produção, terra, minas, máquinas, estradas, educação, ciência foi assambarcado por alguns, durante a vasta história de pilhagem, êxodos, guerras, ignorância e opressão, que a humanidade viveu antes de aprender a dominar as forças naturais. Porque, à sombra de pretendidos direitos ganhos no passado, usurpam hoje 2/3 do trabalho humano, que entregam a mais insensata e escandalosa dissipação, porque não tendo as massas com que se manter um mês, nem mesmo 8 dias, só permitem que o homem trabalhe, com a condição de lhes deixar tirar a parte do leão, porque não deixam produzir quanto é necessário aos outros, mas só o que oferece grandes lucros ao assambarcador. Todo o socialismo consiste nisso. Vejamos um país civilizado. Os basques que o cobriam antes foram derrubados, os pântanos aterrados, o clima saneado, tornando-se habitável. O solo, que só dava ervas inúteis, está dando ricas messes. Os rochedos que sobrecarregavam os vales, estão cortados em planaltos onde cresce a vinha. Plantas selvagens, que davam um fruto amargo, intragável transformar-se por seleção em legumes suculentos e em árvores carregadas de frutos deliciosos. Milhares de estradas sulcam a terra, atravessam as montanhas, a locomotiva silva nas gargantas dos Alpes, desde o Cáucaso até o Himalaia, os rios tornarão-se navegável, as costas cuidadosamente estudadas, são de fácil acesso, portos artificiais dão refúgio aos navios contra o furor do oceano. Em todos os pontos onde se cruzam as estradas surgiram cidades, engrandeceram-se e no seu seio aparecem os tesouros da indústria, da arte, da ciência. Gerações inteiras, nascidas e mortas na miséria, legaram esta imensa herança ao século XIX. Em milhares de anos, milhões de homens trabalharam em desbastar os matos, dissecar os pântanos, abrir estradas, amargear os rios. Cada hectare do solo que se cultiva na Europa foi regado pelo suor de diversas raças, cada estrada tem uma história das fadigas do trabalho humano, dos sofrimentos do povo. Cada légua de caminho de ferro, cada metro de túnel recebeu sua parte de sangue humano. Nas minas podem-se contar os homens mortos na força da idade pelos grisos, desabamento ou inundação, e sabe-se quantas lágrimas, privações e misérias sem nome custou à família que vivia do magro salário do mineiro. Escavai o solo de qualquer cidade e no subsolo encontrarei enterradas outras ruas, casas, teatros, edifícios públicos, tudo devido ao trabalho dos que nela viveram. E mesmo agora, o valor de cada casa, fábrica ou armazém, é feito do trabalho acumulado de milhões de trabalhadores sepultados sob a terra. Milhões de seres humanos trabalharam para criar esta civilização de que hoje nos glorificamos, outros milhões disseminados na superfície da Terra trabalharam para a manter. Mesmo o pensamento, mesmo a invenção são fatos coletivos nascidos do passado e do presente. Milhares de inventors mortos na miséria prepararam a invenção de cada uma dessas máquinas, em que o homem admira o seu gênio.
Milhares de escritores, poetas e sábios trabalharam na elaboração do saber, em criar a atmosfera do pensamento científico, sem a qual nenhuma das maravilhas do nosso século teria aparecido. Mas todos esses sábios, poetas e filósofos, já tinham sido suscitados pelo trabalho dos séculos anteriores, tinham sido mantidos física e moralmente, por legiões de trabalhadores e artistas de toda a espécie. Os gênios de Seguin, de Meyer e de Grove fizeram mais para lançar a indústria em novas vias que todos os capitalistas do mundo, mas eles mesmos são tão filhos da indústria como da ciência. Não foi preciso que milhares de máquinas a vapor transformassem anualmente, à vista de todos, o calor em força dinâmica e esta força em som, luz e eletricidade, e se nós mesmos temos compreendido esta ideia e soubemos aplicá-las, é porque estávamos preparados pela experiência de cada dia. Todas as máquinas têm a mesma história de noites em claro e de miséria, de desilusões e de alegrias, melhoramentos parciais achados por diversas legiões de obreiros desconhecidos que vinham acrescentar ao invento primitivo estes pequenos nadas, sem os quais a ideia mais fecunda fica estéril. Cada descoberta, cada progresso, cada aumento da riqueza da humanidade tem o seu princípio no conjunto do trabalho manual e cerebral do passado e do presente. Logo, com que direito poderia alguém apossar-se da menor parcela desse imenso patrimônio e dizer, isto é meu, não é vosso? Seção 3. Mas tudo o que, na série das idades, permite aos homens produzir e aumentar a sua força de produção, foi assambarcado por alguns. Um dia contaremos como isso se passou. Hoje o solo, que tira o seu valor precisamente das necessidades de uma população, sempre em aumento, pertence às minorias, que podem impedir, e impedem o povo de cultivá-lo segundo as necessidades das várias gerações, e que não tiram o seu valor senão modernas. As minas que representam o labor de várias gerações, e que não tiram o seu valor senão das necessidades da indústria e da densidade da população, pertencem também a alguns, e estes diminuem a extração do carvão ou proíbem-na totalmente, se encontram melhor colocação para os seus capitais. Se os mitos do inventor, que há 100 anos construiu a máquina de rendas, se apresentassem hoje em uma manufatura de Bale ou de Nottingham e reclamassem seus direitos, gritar-lhe-iam, vão-se embora, esta máquina não é sua, e fuzilá-lo-iam, se quisessem tomar posse dela. Se os filhos dos que morreram aos milhares, abrindo as vias e os túneis dos caminhos de ferro, se apresentassem esfarrapados e famintos a reclamar pão aos acionistas, encontrariam as baionetas e a metralha para os dispersar e pôr a salvo os direitos adquiridos. Em virtude desta monstruosa organização, o filho do trabalhador, ao entrar na vida, não encontra nenhum campo que possa cultivar, nenhuma máquina que possa manejar, nenhuma mina que possa explorar, sem ceder a um senhor uma boa parte do que produzir. Deve vender sua atividade em troca de uma pitança magra e incerta. Seu pai e seu avô trabalharam arroteando este campo, edificando essa oficina, aperfeiçoando as máquinas, trabalharam na medida das suas forças, mas ele ao vir ao mundo, é mais pobre que o último selvagem. Se lhe consentem que se aplique a cultura de um campo, é com a condição de ceder 1/4 do produto ao dono e 1/4 ao governo e aos intermediários. Se entrega à indústria, permite-lhe que trabalhe, aliás nem sempre mas com a condição de não receber mais que 1/3 ou metade do produto, devendo o restante ficar com aquele que a lei reconhece como dono da máquina. Gritamos contra o barão feudal que não consentia que ele mexesse na terra sem ele deixar metade da colheita, chamamos a isto época de barbaria, mas se as formas mudaram, as relações ficaram as mesmas, e o trabalhador aceita porque em parte nenhuma aceita condições melhores. Resulta deste estado de coisas que toda a nossa produção é dirigida insensatamente. A empresa não se preocupa com as necessidades da sociedade, apenas procura aumentar os benefícios do empresário. Donde as flutuações contínuas da indústria, as crises em estado crônico, lançando por terra cada uma centena de milhares de trabalhadores. Não podendo os operários comprar com os seus salários as riquezas que produziram, a indústria procura mercados fora do país, entre os assambarcadores das outras nações. O europeu nestas condições deve aumentar o número dos seus servos. Mas em toda parte encontra concorrentes, visto que todas as nações evoluem no mesmo sentido. E a guerra permanente deve rebentar a favor do direito de primazia nos mercados. Guerras pelas possessões no Oriente, guerras pelo império dos mares, guerra para impor direitos de entrada e ditar condições aos vizinhos, guerras contra os que se revoltam. Na Europa o canhão nunca está calado, gerações inteiras são massacradas e os estados gastam em armamentos o terço das suas receitas em bem se sabe o que são os impostos e o que custam ao pobre. A educação é um privilégio. Pode-se lá falar em educação, quando o filho do obreiro é obrigado a descer a mina aos 13 anos e ajudar seu pai na fazenda. Falar de estudos ao trabalhador que volta à noite, quebrado por um dia inteiro de trabalho forçado. As sociedades dividem-se em dois campos contrários e nestas condições a liberdade torna-se uma palavra vã. O radical pede uma extensão maior das liberdades políticas, enquanto se apercebe que o sopro da liberdade rapidamente conduz ao levantamento dos proletários, e então recua, muda de opinião, e volta às leis de exceção e ao governo do sabre. Uma legião de autoridades é necessária para manter os privilégios e este mesmo conjunto torna-se a origem de todo um sistema de delações, mentiras, ameaças e de corrupção. Por outro lado, este sistema atrasa o desenvolvimento dos sentimentos sociais. Compreende-se que sem retidão, sem o respeito de si mesmo, sem simpatia e sem auxílio mútuo, a espécie deve definhar como definham certas espécies animais, que vivem de rapina. Mas isto não convém às classes dirigentes, que inventaram para provar o contrário uma ciência absolutamente falsa. Tem-se dito coisas muito bonitas sobre a necessidade de repartir o que se possui pelos que não têm nada. Mas se alguém se lembra de pôr este princípio em prática é logo advertido de que todos estes grandes sentimentos são bons nos livros de poesia, mas não na vida prática. Mentir é aviltar-se, rebaixar-se, dizemos nós, e toda a existência civilizada torna-se uma colossal mentira. Hipocrisia e sofisma tornam-se a segunda natureza do homem civilizado. Mas uma sociedade não pode viver assim, precisa voltar à verdade ou desaparecer.
Assim, o simples fato do assambarcamento estende suas consequências sobre o conjunto da vida social. As sociedades humanas são forçadas a voltar aos princípios fundamentais. Sendo os meios de produção obra coletiva da humanidade, devem regressar à coletividade humana. A apropriação pessoal não é justa nem proveitosa. Tudo é de todos, visto que todos precisam de tudo, visto que todos têm trabalhado na medida das suas forças, e que é materialmente impossível determinar a parte que poderia pertencer a cada um na produção atual das riquezas. Tudo é de todos. Eis um formidável instrumento que o século XIX criou, eis milhões de escravos de ferro, que nós chamamos máquinas, e que aplanam e serram, tecem e fiam para nós, que decompõem a matéria-prima e formam as maravilhas na nossa época. Ninguém tem direito de se apoderar de uma só dessas máquinas e dizer, é minha. Quem quiser servir-se dela há de me pagar um tributo sobre cada um dos seus produtos, tanto como o senhor da Idade Média não tinha direito de dizer ao cultivador, esta colina, este prado são meus e vós pagar-me-eis um tributo sobre os molhos de trigo que colherdes, sobre cada molho de feno que arrecadardes. Tudo é de todos e contanto que o homem e a mulher tragam a sua cota parte do trabalho, tem direito à sua cota parte de tudo quanto for produzido por todo o mundo. E esta parte lhes dará o bem-estar. Basta estas fórmulas ambíguas, tais como, direito ao trabalho ou a cada um o direito integral do seu trabalho. O que nós proclamamos é o direito ao bem-estar, o bem-estar para todos. Segundo capítulo, o bem-estar para todos. Seção 1. O bem-estar para todos não é um sonho. É possível, realizável, depois do que os nossos maiores fizeram para fundar a nossa força de trabalho. Sabemos com efeito que os produtores, que apenas constituem um terço dos habitantes dos países civilizados, já produzem o bastante para levar um certo bem-estar ao seio de cada família. Sabemos, por outro lado, que se todos os que hoje esbanjam o fruto do trabalho alheio fossem obrigados a empregar os seus ócios em trabalhos úteis, a nossa riqueza cresceria em proporção múltipla dos braços produtores. E sabemos, finalmente, que contra a teoria do pontífice da ciência burguesa, contra Malthus, o homem aumenta a sua força de produção bem mais rapidamente do que a si mesmo se multiplica. Quanto mais apertados estão os homens num território, mais rápido é o progresso das suas forças produtivas. Com efeito, enquanto a população na Inglaterra só aumentou 62% desde 1844, a sua força de produção cresceu, pelo baixo, numa proporção dupla, ou seja, 130%. Em França, onde a população aumentou menos, o acréscimo é, entretanto, muito rápido. Apesar da crise em que se debate a agricultura, a ingerência do Estado, o imposto de sangue, a finança e a indústria, a produção do trigo quadruplicou e a produção industrial mais do que duplicou no correr dos últimos 80 anos. Nos Estados Unidos o progresso é ainda mais frisante, apesar da imigração, ou antes precisamente por causa deste acréscimo de trabalhadores, da Europa, os Estados Unidos decuplicaram a sua produção. Mas estas cifras dão apenas uma ideia bem fraca do que poderia ser, em melhores condições, a nossa produção. Hoje, à medida que se desenvolve a capacidade de produção, o número dos ociosos e dos intermediários aumenta prodigiosamente. Tudo ao contrário do que se dizia antes entre socialistas, que o capital chegaria a concentrar-se num tão pequeno número de mãos que não haveria mais senão expropriar alguns milionários para entrar na posse das riquezas comuns. O número dos que vivem à custa do trabalho alheio é cada vez mais considerável. Em França não há 10 produtores diretos em 30 habitantes. Toda a riqueza agrícola do país é obra de menos de 7 milhões de homens e nas duas grandes indústrias, minas e tecidos, contam-se menos de 2,5 milhões de obreiros. Ainda mais. Os detentores do capital reduzem constantemente a produção, não deixando produzir. Não falemos já dos tonéis de ostras atiradas ao mar, para impedir que a ostra passe a ser alimento da plebe. E deixe de ser a guloseima da gente de Teres, não falemos já dos milhares e milhares de objetos de luxo, estofos, alimentos etc., tratados do mesmo modo que as ostras. Lembremos somente a maneira como se limita a produção das coisas necessárias a todos. Exércitos de mineiros desejam trabalhar para mandarem carvão aos que tremem de frio, mas a maior parte do tempo 1 ou 2 terços são impedidos de trabalhar mais de 3 dias por semana para manter os altos preços. Milhares de tecelões não podem bater os seus tiros enquanto as mulheres e os filhos só têm farrapos para se cobrirem e 3/4 partes dos europeus não têm uma roupa que mereça esse nome. Das centenas de altos fornos milhares de manufaturas ficam constantemente paradas e nas nações civilizadas há permanentemente uma população de 2 milhões de indivíduos que não pedem senão trabalho. Milhões de homens seriam felizes transformando os espaços incultos ou mal cultivados em campos cobertos de ricas searas. Um ano de trabalho inteligente bastaria para levar ao quíntuplo o produto de terras que hoje não dão mais de 8 hectolitros de trigo por hectare, mas têm que estar ociosos, porque os donos da terra preferem entregar os seus capitais, roubados à comunidade, em especulações financeiras. É a limitação direta da produção, mas há também a limitação indireta que consiste em gastar o trabalho humano em objetos absolutamente inúteis e destinados a favorecer a tola vaidade humana. Nem se poderia avaliar em números a que ponto é reduzida a produtividade pelo esbanjamento das forças que poderiam servir para preparar e produzir o aparelho necessário a essa produção. Basta citar os milhões gastos pela Europa em armamentos, sem outro objeto mais que conquistar mercados para impor a lei econômica aos vizinhos e facilitar a exploração no interior, os milhões pagos por ano aos funcionários de toda a espécie, os milhões pagos aos juízes, às prisões, para propagar pela imprensa ideias nocivas, notícias falsas no interesse de um partido, de um personagem político ou de uma campanha de especuladores. Ainda mais trabalho se despende ainda em pura perda, em manter a estrebaria, o canil, a criadagem do rico, aqui para corresponder aos caprichos das mundanas, ao luxo depravado da alta sociedade, ali, para impor um artigo de má qualidade.
O que estraga deste modo bastaria para duplicar a produção útil ou para guarnecer manufaturas e oficinas que em pouco inundariam os armazéns de tudo o necessário para o abastecimento de tudo quanto carecem 2/3 da nação. Donde resulta que dos que se aplicam aos trabalhos produtivos 1/4 parte está sem trabalho 3 a 4 meses cada ano. Assim, se tomarmos em consideração por um lado a rapidez com que as nações civilizadas aumentam sua força produtiva e por outro lado os limites traçados a essa produção, conclui-se que seria necessária uma organização econômica que permitisse às nações civilizadas amontoar em poucos anos tantos produtos úteis que chegariam fartamente para toda a gente. Não, o bem-estar para todos não é um sonho. Não é um sonho desde que o homem inventou o motor que, com um pouco de ferro e uns quilos de carvão, lhe dá a força de um cavalo, capaz de pôr em movimento a máquina mais complicada. Mas para que o bem-estar seja uma realidade é necessário que esse imenso capital, cidades, casas, campos, oficinas, vias de comunicação, deixe de ser considerado propriedade privada de que o assambarcador dispõe ao seu bel prazer. É preciso que tudo isso, obtido com tanto trabalho, se torne propriedade comum. É preciso uma expropriação. Seção 2. Expropriação, tal é, pois o problema que a história pôs diante de nós, homens do fim do século XIX. Regresso à comunidade de tudo o que servir para se obter o bem-estar. Mas este problema não poderia ser resolvido por meio da legislação. Ninguém pensa nisso. Tanto o pobre como o rico compreendem que nem os governos atuais nem os futuros seriam capazes de lhe encontrar uma solução. Sente-se a necessidade de uma revolução social e ricos e pobres não dissimulam que ela está próxima e que pode rebentar de um dia para o outro. Donde virá? Como se anunciará? Ninguém sabe, é um incógnito, mas os que observam e refletem não se enganam. Trabalhadores e explorados, revolucionários e conservadores, pensadores e gente prática, todos sentem que está à porta. Pois bem, que faremos quando a revolução tiver rebentado? Todos nós temos estudado tanto o lado dramático das revoluções e tão pouco a sua obra verdadeiramente revolucionária, que muitos dentre nós veem nestes grandes movimentos senão a mise-en-scène, a luta dos primeiros dias, as barricadas. Mas esta luta, a primeira escaramuça depressa acaba e é só depois da derrota dos antigos governos que começa a obra real da revolução. Incapazes e impotentes, atacados por todos os lados, depressa são arrastados pelo sopro da insurreição. Em alguns dias a monarquia burguesa de 1848 não existia mais e quando um carro de praça conduzia Luís Filipe para fora de França já Paris se não importava com o ex-rei. Em algumas horas desaparecia o governo de Thiers a 18 de março de 1871 e deixava Paris senhora dos seus destinos. Todavia 1848 e 1871 não eram senão insurreições. Ante uma revolução popular os governos eclipsam-se com uma rapidez surpreendente. Começam por fugir, salvo o direito de conspirar em outro lugar, tentando preparar um regresso possível. Desaparecido o antigo governo, o exército, hesitando ante a onda do levantamento popular, deixa de obedecer aos seus chefes, estes, aliás, também se rasparam prudentemente. A tropa de braços cruzados, deixa correr o marfim, ou de coronha para o ar junta-se aos insurretos. A polícia, braços pendentes, não sabe já se deve carregar ou gritar, viva a comuna, e os guardas civis metem-se em casa. Os burgueses ricos fazem as malas e escapam-se para lugar seguro. O povo fica. Eis como se anuncia uma revolução. Tudo isso é belo e sublime, mas ainda não é a revolução. Pelo contrário, agora é que vai começar a missão do revolucionário. Haverá com certeza vinganças satisfeitas. Alguns Vatrin e Tomás pagarão a sua impopularidade. Mas isso será um acidente da luta e não da revolução. Os socialistas governamentais, os radicais, os gênios ignorantes do jornalismo, os oradores de efeito burgueses e ex-trabalhadores correrão à casa municipal e aos ministérios tomar posse dos lugares abandonados, tomarão os galões de coração alegre, admirar-se-ão nos espelhos ministeriais, ensaiar-se-ão para dar ordens com um ar de gravidade à altura das circunstâncias. Precisam de um cinto vermelho, um cap agaloado e um gesto magistral para se imporem ao ex-camarada de redação ou de atelier. Os outros enterrar-se-ão na papelada com a melhor vontade de perceberem alguma coisa. Redigirão leis, lançarão decretos com palavrões bombásticos, que ninguém pensará em executar, justamente por estar em revolução. Tomarão os nomes de governo provisório, de comitê de salvação pública, de maire, de comandante da municipalidade, de chefe de segurança e que sei eu. Eleitos e aclamados reunir-se-ão em parlamento ou em conselhos da comuna. Ali encontrar-se-ão homens pertencentes a 10, a 20 escolas diferentes, que não são capelas pessoas, como se diz muitas vezes, mas que correspondem a maneiras particulares de conceber a extensão e alcance, o dever da revolução. Partidários de todos os matizes, gente honesta confundindo-se com os ambiciosos, todos apresentando-se com ideias diametralmente opostas, fazendo alianças fictícias para constituir maiorias, disputando, tratando-se de reacionários, de autoridades, de bandalhos, discutindo asneiras, não publicando senão proclamações roncantes, tomando-se todos a sério, enquanto a verdadeira força do movimento está na rua. Tudo isto pode divertir os aficionados do teatro. Mas ainda não é a revolução. Nada está feito. Entretanto o povo sofre. As oficinas não têm trabalho, os ateliês estão fechados, o comércio não vai. O trabalhador nem mesmo vence o salário mínimo que ganhava antes, o preço dos gêneros aumenta. Com esse devotamento heróico que sempre o caracterizou e que chega ao sublime por ocasião das grandes épocas, o povo pacienta. É ele quem exclama em 848, nós pumos 3 meses de miséria ao serviço da República enquanto os representantes e os senhores do novo governo até ao último, recebiam religiosamente os seus vencimentos. O povo sofre. Com a sua confiança pueril, com a bonomia da massa espera que em cima, na Câmara, no Hotel de Vila, no Comitê de Salvação Pública se ocupem dele. Mas lá em cima pensa-se em tudo, menos nos sofrimentos da multidão.
Quando a fome corrói a França em 1793, comprometendo a revolução, quando o povo está reduzido à última miséria, enquanto os campos elíseos são cortados por faetons soberbos, em que mulheres exibem suas soberbas toalettes, Robespierre insiste nos jacobinos para fazer discutir a sua memória sobre a Constituição inglesa. Quando o trabalhador sofre em 1845 da suspensão geral da indústria, o governo provisório e a Câmara tagarelam sobre as pensões militares e o trabalho das prisões, sem perguntarem do que vive o povo nesta época de crise. E se é censurável a Comuna, que nasceu sob os canhões do prussianos e não durou senão 70 dias, é de não ter compreendido que a Revolução Comunal não podia triunfar sem combatentes bem alimentados e que com 30 soldos por dia não se pode ao mesmo tempo pelejar nas fortalezas e alimentar uma família. O povo sofre e pergunta, que fazer para sair deste caso? Seção 3. Ora pois, parece-nos que não há senão uma resposta a esta pergunta. Reconhecer e proclamar bem alto que cada um, seja qual for o seu passado, seja qual for a sua força ou a sua fraqueza, suas aptidões ou a sua incapacidade, possui antes de tudo o direito de viver, e que a sociedade deve repartir, entre todos, sem exceção, os meios de que dispõe. Reconhecê-lo, proclamá-lo e agir de conformidade. Fazer de modo que desde o primeiro dia da Revolução o trabalhador saiba que se abre diante dele uma nova era, que desde agora ninguém será obrigado a dormir debaixo das pontes, ao lado dos palácios, a ficar em jejum enquanto houver que comer, tremer de frio ao lado dos armazéns de peles. Que tudo seja de todos na realidade, como em princípio e que enfim na história se produza uma revolução que cuide das necessidades do povo antes de lhe ensinar a lição dos seus deveres. Isto não se pode fazer com decretos, mas unicamente tomando posse imediata, efetiva de tudo o que é necessário para assegurar a vida de todos. Tal é a única maneira verdadeiramente científica de proceder, a única que seja compreendida e desejada pela massa do povo. Tomar posse, em nome do povo revoltado, dos depósitos de trigo, dos armazéns que regurgitam de vestuários, das casas habitáveis. Não esbanjar coisa alguma, organizar-se logo para preencher os claros, fazer face a todas as necessidades, satisfazer todas as precisões, produzir, não mais para dar benefícios a quem quer que seja, mas para fazer viver e desenvolver-se a sociedade. Fora com essas fórmulas ambíguas como o direito ao trabalho, com que lograram o povo em 1848 e que ainda lográ-lo. Tenhamos a coragem de reconhecer que o bem-estar, desde já possível, deve realizar-se a todo o custo. Quando em 1848 os trabalhadores reclamavam o direito ao trabalho, organizavam-se ateliês nacionais ou municipais, e mandavam-se os homens penar nesses ateliês à razão de 40 soldos por dia. Quando pediam a organização do trabalho, respondiam-lhes: esperem, meus amigos, o governo vai se ocupar disso e por hoje aqui estão 40 soldos. Descanse, rude trabalhador, que penou toda a sua vida. E enquanto esperavam, apontavam-lhes os canhões. E um belo dia disseram-lhes: partam para colonizar a África, senão vamos metralhá-los. Muito outro será o resultado se os trabalhadores reivindicarem o direito ao bem-estar. Desse modo, proclamam o direito de se apoderarem de toda a riqueza social, de tomar as casas e instalar-se nelas conforme as necessidades da família, de tomar os víveres acumulados e de servir-se deles de modo a conhecer o bem-estar, depois de ter demasiadamente conhecido a fome. Proclamam o seu direito a todas as riquezas fruto do labor das gerações passadas e presentes e usam delas de modo a conhecer o que são os altos gozos da arte e da ciência, demasiado tempo assambarcados pelos burgueses. E afirmando o seu direito ao bem-estar, declaram o seu direito de decidirem eles mesmos o que deve ser esse bem-estar. O direito ao bem-estar é a possibilidade de viver como seres humanos e criar os filhos para os fazer membros iguais de uma sociedade superior à nossa, enquanto o direito ao trabalho é o direito de ficar sempre escravo assalariado, homem de pena governado e explorado pelos burgueses de amanhã. O direito ao bem-estar é a revolução social, o direito ao trabalho é quando muito um degredo industrial. É tempo do trabalhador proclamar o seu direito à herança comum e de tomar posse dela. Terceiro capítulo, o comunismo anarquista. Seção 1, única. Toda a sociedade que tiver rompido com a propriedade privada é obrigada, quanto a nós, a organizar-se em comunismo anarquista. A anarquia conduz ao comunismo, assim como o comunismo leva à anarquia, sendo ambos a expressão da tendência das sociedades modernas para a procura da igualdade. Houve um tempo em que uma família de camponeses podia considerar o trigo que fazia brotar e os vestidos de lã tecidos no lar como produtos do seu próprio trabalho. Mesmo então esta maneira de ver não era assaz correta. Havia estradas e pontes feitas em comum, pântanos dissecados por um trabalho coletivo, tapumes de sébéis que todos conservavam. Um melhoramento nos tirs ou na maneira de tingir os tecidos aproveitava a todos nessa época. Uma família de camponeses não podia viver senão com a condição de achar apoio, em 1000 ocasiões na aldeia, na comuna. Mas hoje, neste estado da indústria, em que tudo se entrelaça e se sustenta, em que cada ramo da produção se serve de todos os outros, a pretensão de dar origem individual aos produtos é insustentável. Se as indústrias têxteis ou a metalurgia atingiram uma estupenda perfeição nos países civilizados, devem-no ao desenvolvimento simultâneo de 1000 outras indústrias grandes e pequenas, à extensão da rede férrea, à navegação transatlântica, à destreza de milhões de trabalhadores, a um certo grau de cultura geral de toda a classe obreira, enfim, a trabalhos executados de um extremo ao outro do mundo. Como querer avaliar a parte que cabe a cada um nas riquezas que todos ajudamos a acumular? Colocando-nos neste ponto de vista geral, sintético, da produção, não podemos admitir com os coletivistas que uma remuneração proporcional às horas de trabalho fornecidas por cada um à produção das riquezas possa ser um ideal ou mesmo um passo à frente para esse ideal. Sem discutir aqui se realmente o valor de troca das mercadorias se mede na sociedade atual pela quantidade de trabalho necessário para as produzir, basta dizer, salvo voltar mais tarde ao objeto, que o ideal coletivista nos parece irrealizável numa sociedade que considerasse os instrumentos de produção como um patrimônio comum.
Baseada neste princípio, ela ver-se-ia forçada a abandonar desde logo toda a forma de salariado. Estamos persuadidos que o individualismo mitigado pelo sistema coletivista não poderia existir ao lado do comunismo parcial da posse por todos do solo e dos instrumentos de trabalho. Uma nova forma de posse requer uma nova forma de retribuição. Uma nova forma de produção não poderia manter a antiga forma de consumo, como não poderia acomodar-se às antigas formas de organização política. O salariado nasceu da apropriação pessoal do solo e dos instrumentos de produção por alguns. Era a condição necessária para o desenvolvimento da produção capitalista, morrerá com ela, mesmo que se quisesse disfarçá-la sob a forma de bondes de trabalho. A posse comum dos instrumentos de trabalho trará necessariamente o gozo incomum dos frutos do labor comum. Sustentamos além disso que o comunismo não só é desejável, mas que as sociedades atuais fundadas sobre o individualismo são mesmo continuamente forçadas a marchar para o comunismo. Com efeito, a par desta corrente individualista, vemos em toda a história moderna a tendência de uma parte a conservar o que resta do comunismo parcial da antiguidade e de outra parte a restabelecer o princípio comunista em mil manifestações da vida. Desde que as comunas dos X, 11 e 12 séculos conseguiram emancipar-se do senhor, laico ou religioso, deram imediatamente grande extensão ao trabalho comum e ao consumo em comum. A cidade, já não os particulares, afretava navios e expedia as suas caravanas para o comércio distante, cujo benefício revertia a todos, não aos indivíduos. Também comprava as provisões para os habitantes. Os rastros ou vestígios destas instituições mantiveram-se até ao século XIX e os povos nas suas legendas conservaram-lhes piedosamente a lembrança. Tudo isso desapareceu, mas a comuna rural ainda luta para manter os últimos vestígios desse comunismo e consegue-o, enquanto o Estado não vier a tirar a sua espada sobre a balança. Ao mesmo tempo, novas organizações baseadas no mesmo princípio, a cada um conforme as suas necessidades, surgem sob mil aspectos diversos, porque sem uma certa dose de comunismo as sociedades atuais não poderiam viver. Apesar do tom estreitamente egoísta dado ao espírito pela produção mercante, a tendência comunista revela-se a cada instante e penetra nas nossas relações sob todas as formas. A ponte, cuja passagem dantes era paga, tornou-se monumento público. A estrada calçada, que antes se pagava a tanto por légua, já não existe senão no Oriente. Os museus, as bibliotecas livres, as escolas gratuitas, as refeições comuns das crianças, os parques e jardins abertos a todos, as ruas calçadas e iluminadas, livres para todo o mundo, a água distribuída a domicílio com a tendência geral de não olhar a quantidade consumida, tantas instituições fundadas no princípio, tomais o que precisardes. Os tramvais e as estradas de ferro introduzem já a assinatura mensal ou anual, sem ter em conta o número de viagens, e recentemente uma nação inteira, a Hungria, introduziu na sua rede de caminhos de ferro o bilhete por zonas, que permite percorrer 500 ou 1000 quilômetros pelo mesmo preço. Em todas estas inovações e mil outras a tendência é para não medir o consumo. Eis os fenômenos que se mostram até nas nossas sociedades individualistas. A tendência, posto ainda tão fraca, é de pôr as precisões do indivíduo acima da avaliação dos serviços que prestou ou que prestará um dia à sociedade. Chega-se a considerar a sociedade como um todo, de que cada parte está tão intimamente ligada às outras, que o serviço prestado a certo indivíduo é um serviço prestado a todos. Quando aides a uma biblioteca pública, o bibliotecário não vos pergunta quais os serviços que prestastes à sociedade, para vos dar o volume ou os 50 volumes que lhes pedeis e ainda vos ajuda, se não sabeis procurá-los no catálogo. Mediante uma espórtula de entradas uniforme, e muitas vezes o que se pede é uma contribuição em trabalho, que se refere, a sociedade científica abre os seus museus, os seus jardins, a sua biblioteca, as suas festas anuais a cada um dos seus membros, seja ele um Darwin ou simples amador. Em Petersburgo, se estudais uma invenção, aides a um ateliê especial, onde vos dão um lugar, ferramentas de marceneiro, um torno mecânico, todos os utensílios necessários, todos os instrumentos de precisão, contanto que os saibas manejar, e vos deixam trabalhar tanto quanto vos aprouver. Aí estão os instrumentos, interessai amigos na vossa ideia, associai-vos com outros camaradas de diversos ofícios se não preferis trabalhar só, inventai a máquina de aviação ou não inventeis nada, isso é lá convosco. Os marinheiros de um barco de salvamento não pedem os seus títulos aos tripulantes de um navio que se afunda, lançam a embarcação, arriscam a vida nas ondas furibundas, morrendo às vezes, para salvarem homens que nem conhecem. E para que era preciso conhecê-los? Precisam dos nossos serviços, e seres humanos é quanto basta, está estabelecido o seu direito, salvemo-los. Eis a tendência eminentemente comunista que se mostra em toda parte sob todos os aspectos possíveis mesmo no seio das nossas sociedades que pregam o individualismo. Submetida uma cidade a um cerco, o primeiro cuidado dos cercados é que as primeiras provisões a fazer são as dos velhos e das crianças, sem se indaga dos serviços que prestaram ou prestarão à sociedade. A tendência existe. Acentua-se desde que as precisões mais imperiosas de cada um estão satisfeitas, à medida que a força produtriz da humanidade aumenta. Como, pois, duvidar que um dia em que os instrumentos de produção fossem devolvidos a todos, em que a tarefa se fizesse em comum e o trabalho, recobrando então o lugar da honra na sociedade, produzisse mais que o necessário para todos? Como duvidar que esta tendência, já tão poderosa, alarga-se a esfera de ação até tornar-se mesmo o princípio da vida social? Segundo estes indícios, somos de opinião que a nossa primeira obrigação, quando a revolução tiver quebrado a força que sustenta o sistema atual, será realizar imediatamente o comunismo anarquista, sem governo dos homens livres. É a síntese dos dois fins visados pela humanidade econômica e a liberdade política. Sabemos que nenhum povo está por enquanto moralmente preparado para proclamar a anarquia e viver nela, tendo o cidadão as necessárias virtudes para viver dentro do seu direito, sem violar os direitos alheios. Essas virtudes hão de o povo adquiri-las mediante o ensino e o exemplo dos homens superiores que têm a peito o advento do anarquismo, isto é, da liberdade absoluta, tendo só a restringi-la à liberdade dos outros.
Nem se diga que o anarquismo trará a liberdade do crime. O criminoso convicto não ficará impune. Numa sociedade anárquica, o povo reunido constituirá um tribunal de única instância que julgará sem recurso e executará ele mesmo as suas sentenças. Vê-se na história que, cada vez que o desenvolvimento das sociedades europeias o permitia, elas sacudiam o juízo da autoridade e esboçavam um sistema baseado na liberdade individual, e sempre que os governos foram abalados em resultado de revoltas, foram épocas de súbito progresso econômico e intelectual. Umas vezes é a libertação das comunas, cujos monumentos não foram depois excedidos, outras vezes é a sublevação dos camponeses quem faz a reforma e põe em perigo o papado, outras vezes é a sociedade livre, um movimento que criavam do outro lado do Atlântico, os descontentamentos vindos da velha Europa. E se observarmos o presente desenvolvimento das nações civilizadas, aí vemos sem risco de nos enganarmos, um movimento cada vez mais acentuado para limitar a esfera de ação do governo e deixar mais liberdade ao indivíduo. Depois de haver tentado longamente e sem resultado resolver este problema insolúvel, qual o de se dar um governo que possa obrigar o indivíduo à obediência, sem deixar ele mesmo de obedecer à sociedade, a humanidade tenta livrar-se de toda a espécie de governo e satisfazer suas necessidades de organização pelo livre entendimento entre indivíduos e grupos que visam o mesmo fim. Tudo o que antes era considerado como função do governo é hoje disputado, tudo se arranja melhor e mais facilmente sem a sua intervenção. Estudando os progressos feitos nesta direção, somos levados a concluir que a humanidade tende a reduzir a zero a ação dos governos, isto é, a abolir o Estado. Já podemos entrever um mundo onde o indivíduo, não mais ligado por leis, só terá hábitos sociais, resultado da necessidade de procurar o apoio, a cooperação e a simpatia dos vizinhos. De certo, uma sociedade sem Estado suscitará tantas objeções como a economia política sem capital privado. Todos nós fomos educados desde as tradições ramanas e as ciências professadas nas universidades, a crer no governo e no Estado-providência. Para manter esse prejuízo elaboraram-se sistemas de filosofia, teorias da lei são redigidas com o mesmo fim. Toda a política se baseia neste princípio e cada político, de qualquer divisa, vem sempre dizer ao povo: dai-me o poder, eu quero e posso libertar-vos das misérias que vos oprimem. Abri um livro de sociologia, de jurisprudência, achareis sempre o governo tomando um lugar tão grande que chegamos a crer que não há nada fora do governo e dos homens de Estado. A imprensa canta no mesmo tom. Consagram-se colunas inteiras aos debates parlamentares, às intrigas dos políticos, deixando espaço quase nulo para assuntos econômicos e os casos do dia. Entretanto, desde que se passa da matéria impressa à própria vida, fica-se espantado da parte infinitesimal, que o governo aí representa. Já Balzac havia notado os milhares de seres que passam a vida sem nada saberem do Estado, senão os pesados impostos que lhes fazem pagar. Fazem-se milhões de transações cada dia, entre as quais as do comércio, de tal maneira que nem o governo poderia ser invocado quando uma das partes tivesse vontade de faltar ao seu compromisso. Qualquer comerciante vos poderá dizer que as trocas operadas cada dia entre comerciantes seriam de uma inutilidade absoluta se não tivesse por base a confiança mútua, o hábito de cumprir a palavra e o desejo de não perder o crédito. Outro fato ainda se faz notar melhor em favor das nossas ideias, é o acréscimo contínuo no campo das empresas, devidas à iniciativa particular, e o desenvolvimento prodigioso dos agrupamentos livres são um resultado tão necessário do acréscimo contínuo das precisões do homem civilizado e substituem tão vantajosamente a intervenção do governo, que devemos reconhecer nelas um fator cada vez mais importante na vida das sociedades. A história dos últimos 50 anos fornece a prova viva da impotência do governo representativo para se desempenhar das funções com que o quiseram sobrecarregar. Um dia há de citar-se o século XIX como a época do fracasso do parlamentarismo. Mas esta impotência torna-se tão evidente para todos, as faltas do parlamentarismo e os vícios fundamentais do parlamentarismo são tão evidentes que os poucos pensadores que lhe têm feito a crítica, J.S. Mill, Leverdas, têm se contentado com traduzir o descontentamento dos povos. Com efeito, não se concebe que é absurdo nomear alguns homens e dizer-lhes: fazei-nos leis sobre todas as manifestações da nossa vida, mesmo que algum de vós as ignore. A União Postal Internacional, as uniões de caminhos de ferro, as sociedades sábias dão-nos o exemplo de soluções achadas pelo livre entendimento em vez e lugar da lei. Hoje, quando grupos espalhados em todo o globo querem chegar a organizar-se para qualquer fim, não nomeiam um parlamento internacional de deputados bons à tout faire, dizendo-lhes: votem-nos leis, nós obedeceremos. Enviam-se delegados conhecedores da questão em especial a tratar e disse-lhes: tratai de entrar em acordo sobre tal questão e volta, não com uma lei no bolso, mas com uma proposta de acordo que aceitaremos ou rejeitaremos. É assim que deverá agir uma sociedade livre. Para fazer a expropriação será absolutamente impossível organizar-se sobre o princípio da representação parlamentar. Uma sociedade livre, reentrando na posse da herança comum, deverá buscar no livre agrupamento e na livre federação dos grupos uma organização nova, que convenha à fase econômica nova da história. A cada fase econômica corresponde à sua fase política e será impossível tocar na propriedade sem olhar ao mesmo tempo um novo modo de vida político.